um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá, Lisandra Zanotto aqui para mais um episódio do nosso Pod Liz. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Primeiro porque ele é jovem, segundo que ele é disruptivo e segundo que ele confronta. Ele confronta as normas, ele confronta as religiões, ele confronta os pensamentos de bom senso e da norma. E eu fiz questão de trazer ele aqui, primeiro porque ele está à frente, ele é host de um podcast que bomba aqui em Floripa, que você já deve conhecer, talvez o Sem Groselha. Eu adoro, estou sempre lá assistindo. Então, eu tenho um prazer de receber aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite, o Fermento, o nosso querido Victor. Sério? Certo. Pô, muito obrigado. Meu Deus, que descrição boa, assim. Tem pitadas ácidas no meio da descrição, mas sim, eu acho que elas fazem... Você achou meio ácido? Esse disruptivo, assim, incomoda. Não. Te incomoda? Não, eu acho bom, eu gosto. Eu acho que foi, como é que eu vou dizer, bem descrito. Gostei da descrição. Eu acho que quando eu te vejo... Quer dizer, eu estou conhecendo você pessoalmente hoje, né? Mas quando eu vejo o Fermento lá à frente do Sem Groselha e eu vejo sempre a maneira com que você conduz a tua vida, pelo que você mostra, e os teus convidados e as tuas entrevistas, eu vejo você como uma mente muito disruptiva, né? Eu acho que você é um cara que questiona quase tudo, né? Tanto é que a gente teve até dificuldade para... Eu falei, Fermento, sobre o que nós vamos falar aqui? Porque ele fala sobre tudo, o que é incrível. O que é incrível para um cara jovem como você, dessa geração, que às vezes é tão bitolada e com uma visão de mundo, às vezes, tão estreita, e a maior parte não posso falar a maior parte, vai. Mas talvez uma coisa que me incomode um pouco nessa geração, né? E eu vou falar sempre dessa geração porque eu estou quase 20 anos à frente da tua geração. É essa coisa de pensar só em ganhar muito dinheiro, em ficar bilionário e viver uma vida, parece, sabe? Tipo, não, vou ganhar muito dinheiro, não importa o que eu tenho que fazer para isso, e depois eu só quero usufruir da vida, assim, como se esse fosse a única possibilidade. Possibilidade de felicidade. Então, quando eu vejo um cara, né, na faixa aí, como você, em volta dos 30 anos, você tem 28, falando, confrontando, olhando para a humanidade, olhando para a existência, olhando para os relacionamentos, olhando para grandes pensadores e trazendo isso, para a gente discutir isso nisso, né, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, eu acho muito legal o Fermento. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Viu? Eu acho que o Sem Groselha cresceu muito nos últimos 2 anos, né, pelo que você estava me contando, e acho que esse tipo de podcast tem uma função social mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso, que é informar, que é talvez confrontar as pessoas naquilo que às vezes elas têm até preguiça de olhar, né? Um pouquinho para fora ali. Então eu acho que um podcast como o seu em Groselha, e você sendo um cara disruptivo, eu acho que é um bem, sabe? Eu acho que é um bom caminho. Tem alguns episódios e alguns temas, às vezes, que fica desconfortável, inclusive, pro convidado. Porque quando eu levo a pessoa lá, eu dou uma apedrejada de leve na pessoa, assim. Vamos supor, eu levo alguém da Red Pill ou eu levo uma feminista. Independente do meu posicionamento, eu tenho que ter momentos de posicionamento contrário para questionar as crenças da pessoa e as crenças que fundamentam aquele pensamento da pessoa. Com isso, eu estou vendo se ela é capaz de defendê-los e também estou incitando o senso crítico da própria audiência. Eu acho que isso faz parte do meu papel. Muito bom. Né? Tipo, eu levo, sei lá, um vegano lá. Eu já levei um cara lá, o Eduardo Coraça, que ele só come vegetais crus e frutas e tal. Você é um médico esse? Não. Ele Eu sigo um médico que também só se alimenta de frutas e verduras. Só cruas. Frutas e verduras cruas. Pô, pode ser que seja o mesmo, vai saber. Do Rio? Ele é carioca? Cara, também fico chocada com ele. Assim. Eu acho que ele é carioca, sim. Mais de 5 anos que ele só come vegetais e frutas cru. É essa a alimentação dele. Então, aí eu tenho que chegar lá e confrontar ele, falar com isso. Daí ele, eu faço o cara puxar artigo científico na tela e me mostrar, cara, como é que é a alimentação dos macacos, o que tá embasado, mas isso. Porque tem que ter um fundamento, tem que ter uma lógica por trás das decisões da pessoa, e eu acho que a minha obrigação como host é fazer esse confronto, o que às vezes pode não ser tão amigável assim. Muito bom, então hoje eu sou a host. Hoje eu vou ser confrontado.
Hoje eu vou me vingar por todos os convidados do Fermento. Vou sair mais grisalho Né? do que, Vai ser mais do que eu grisalho. entrei. Não, brincadeira, imagina. Bom, eu queria começar falando, e acho que é bem interessante, assim, uma coisa que me desperta bastante curiosidade, como é que a tua geração pensa as suas relações? Tá. Primeiro, em assim, relação a relacionamentos amorosos? isso, a gente pode começar por esse aspecto das relações. Qual lugar que as relações amorosas hoje ocupam na tua vida, assim? Para dizer, a minha geração cresceu e a gente tinha como objetivo o casamento, Uhum. entende? É uma geração que está voltada para Meta isso. de vida. Isso é. A tua geração não. A tua geração primeiro quer escalar a montanha e depois encontrar alguém para usufruir a vida. O que mudou completamente o cenário das relações amorosas, que vem mudando, né? Sim. Então, a gente né, da área de relacionamento, especialistas assim, é um pouco assustador o cenário futuro para onde a gente está caminhando com os relacionamentos amorosos. Assustador no sentido de que não vai ser muito ruim, é que é muito diferente do que a gente conhece até então. É um amor líquido. Líquido meio que já é, né? Mas Relações muito superficiais. a constituição das relações, ela vai estar em mudança, né? Não sei se você ficou sabendo, mas há 3 semanas atrás, nós tivemos um juiz no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, que deu a primeira certidão de casamento para um trisal. Então, a partir de agora, temos jurisprudência. Qualquer pessoa que tenha um casamento entre 2 pessoas, 3, 4, 5 anos, tem como ir lá e falar, ó, somos casados, vivemos. Então, você imagina a quantidade de coisa que muda com uma certidão dessa, né? A partilha de bens, guarda de filhos. Sim, influencia é uma tudo. complexidade Então, percebe? absurda. Mas do ponto de vista social, vamos dizer assim, não social, mas de um ponto de vista mais racional e individual, eu tenho a sensação que a minha geração não liga pra isso, assim como a próxima. Tipo, óbvio que juridicialmente é importante, tipo, como vão ser divididos os bens e quais vão ser as dinâmicas. Mas, tipo, eu não pretendo casar no papel. Não? Não pretendo casar no papel, eu tô nem aí. Porque eu entendo que é uma cerimônia muito ligada à religião, que é algo que eu também não me importo muito, e muito simbólica. Eu penso em, sei lá, fazer uma festa, um rito de passagem, mas eu não vejo a necessidade de registrar isso no papel. Eu acho que o meu compromisso é com a pessoa e comigo mesmo. Vamos dizer assim. Eu acho que isso já começa a ser diferente, né? Sim. Porque, por exemplo, eu vi o meu pai. O meu pai é divorciado. Aí eu tenho uma madrasta, né? E eles casaram no papel, deve fazer tipo uns 3 ou 4 anos. E o meu vô, pai do meu pai, só começou a chamar os pais da minha madrasta de sogro e sogras do meu pai depois que eles casaram no papel. Antes ele não falava. E tipo, pra mim, velho, essa visão eu acho que já começa a ser diferente assim nesse sentido. Em relação a prioridades na vida, eu acho que também já muda bastante. Porque eu vejo que em primeiro lugar na minha vida sempre tem que estar eu. Essa é a minha opinião. Eu acho que essa é uma opinião que várias pessoas da minha geração adotaram pra... Eu acho que é mais fácil tu ser feliz assim. Vou te dizer o porquê que eu tenho esse pensamento. Porque quando tu foca em ti mesmo e no teu desenvolvimento, tu vai naturalmente ser atraente para uma outra pessoa. E se a outra pessoa também está se desenvolvendo, vocês vão ter uma tendência maior a serem felizes. Tipo, pô, tu, Liz, é uma pessoa incrível que lê livros, que pratica esportes, que tá sempre, tipo, fazendo as tuas coisas, se desenvolvendo, na mesma medida que o teu marido também tá fazendo isso. Se vocês, por algum azar do destino, acontecer alguma coisa e vocês terminarem, vai ser muito mais fácil tu superar esse término, e ele superar também, do que se tu tivesse apenas debruçado toda a tua felicidade, todo o teu desenvolvimento, tu tivesse abandonado e tivesse só dando atenção pra isso no relacionamento. Eu acho que isso meio que se tornou um artifício mental de proteção da minha geração por aprender isso cedo, sabe? As relações, por elas serem mais rápidas, a gente, tipo, se apaixona, quebra a cara, depois tu se apaixona, quebra a cara, e aí tu vai percebendo, cara, o foco tem que ser em mim, porque quando eu tô forte, eu não me entrego tanto. Faz sentido? Total sentido, né? Eu tenho acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, mas eu tenho uma teoria, né, de que nós somos os únicos responsáveis
por nos mantermos apaixonados numa relação. Caraca. Você é o único responsável por você se manter apaixonado e a tua parceira também. Se os dois estão nessa, tá tranquilo, entendeu? E como é que eu me mantenho apaixonada na minha relação? Eu tô 17 anos com meu marido. Cuidando de mim, me desenvolvendo, criando uma vida que seja rica existencialmente, né? Onde eu tenha repertórios existenciais, onde eu viva coisas que sejam interessantes e que me tornem cada vez mais uma pessoa interessante para esse parceiro. Assim como eu espero que ele faça o mesmo. Então, se ele se prioriza nessa relação, eu me priorizo nessa relação, para que a gente possa viver bem, eu acredito que é um bom caminho, né? Não é uma fórmula, não sei se vai dar certo para todo mundo, mas o que eu percebo nessa construção, né? Eu passei por uma separação no primeiro casamento, com um filho de 1 ano, morava na China, voltei da China para cá sozinha. E eu sofri tanto nessa separação, Fermento, que eu falei que se eu precisasse passar por isso de novo, se casar implicasse em eu passar por todo esse sofrimento de novo, eu nunca mais queria casar, né? E aí eu fiquei um tempo só, e até que conheci meu marido e tal, e a gente estamos ainda construindo essa relação. Porque eu acredito que nenhuma relação dá garantia de nada. Você não tem garantia nenhuma, né? Então eu falo que hoje eu ainda quero estar casada com ele, e ele também. Daqui 1 ano, não sei, nem daqui 10, né? Mas hoje existe esse desejo. Mas quando eu falo isso para as minhas alunas ou para as mulheres, né, que nós somos os únicos responsáveis em nos mantermos apaixonados, as pessoas meio que bugam assim, né? Não, mas como assim? Não é outra pessoa que tem que me seduzir, né? Eu não entro numa relação porque eu quero que o outro me faça feliz, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, o que você... Para as mulheres da minha geração, o que você espera no homem? Eu quero um homem que me faça feliz, né? Que seja legal, tal. A gente terceiriza a nossa felicidade, né? A gente coloca a responsabilidade da nossa... O que é muito bizarro. Porque se a felicidade é sua, você é o único responsável por ela, por ser infeliz ou por não ser, né? Não delegar isso para uma outra pessoa e terceirizar o teu bem-estar e a tua felicidade. E quando acaba, se tu terceirizou, quando acaba, o teu mundo desmorona. Porque normalmente a pessoa faz isso. É o cara que deixa de jogar futebol com os amigos porque começou a namorar, deixa de... É o pior ter erro. convívio com a família, a menina que deixa de ler os livros dela, de ver a série dela, tudo. Eles se fecham numa bolha de ficar ali um sugando o outro. A hora que acaba, cara, eles não são nada. Os dois estão com o corpo horrível, se alimentando mal, normalmente, porque namoro tem essa tendência também dos dois só comer besteira, ver filme, ficar transando. E a hora que acaba, meu Deus, é como se tu arrancasse um pedaço da pessoa. E a tendência é acabar, porque vira uma relação meio que como é que eu vou dizer assim, meio que um parasita. Tipo, ao mesmo tempo que é bom estar com a pessoa, mas a pessoa não tem mais nada interessante pra tu sugar, sabe? Porque vocês não estão se desenvolvendo. Isso. Então a relação fica pobre, existencialmente. Fica pobre. A gente, não tem novidade, é só vocês. A gente precisa ter a clareza, né, de que nenhum ser humano supre o outro 100%. E parece que a gente deposita isso na relação, né? Que o outro supra as minhas expectativas, as minhas demandas 100%, que eu não preciso de mais nada, né? O isso que é surreal. Nunca vai acontecer, exatamente. Com nada, na verdade, né? Com nada. Com nada. Com nada. A vida é um conjunto de fatores e um dos pilares da vida, eu acho, para felicidade é tu ter bons relacionamentos. E bons relacionamentos, um desses relacionamentos é o relacionamento amoroso. Eu vejo que tem um peso importante, varia o peso para as pessoas, mas é um dos pilares lá, de outros pilares. Muito bem. Esse é o primeiro, na verdade, sabe? Tem uma pesquisa de uma indiana de Harvard que ela mostra quais são os fatores primordiais para que você tenha uma vida longa e tenha uma boa vida, né? Então, a primeira Feliz, coisa... vamos dizer assim. Uma boa experiência. Isso, para que você viva bem até você ficar, até morrer. E a primeira coisa que aparece são vínculos de afeto seguros, que pode ser parceiros, mas não necessariamente amigos, por exemplo, pessoas que você possa confiar, pessoas que você possa pedir ajuda no momento que você está precisando. Então, você ter vínculos de afeto confiáveis e seguros, esse é o que que aparece em primeiro no fator de longevidade e bem-estar. Olha que louco, não é dinheiro, não é realização pessoal, profissional, não. São vínculos de afeto seguro. Aquele amigo que quando você está ferrado, você pode pedir dinheiro emprestado, sabe? Que você pode contar. E geralmente a gente não tem muitas pessoas assim na vida, né? A gente tem muitas pessoas que você se relaciona.
Mas essas pessoas que você tem segurança, que você pode contar quando você tá lá, né, na merda, sabe? Essas pessoas, isso que todas as pessoas precisam construir, esses vínculos. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Mas eu acho que, mais uma vez, pra tu poder construir esses vínculos, tu também tem que estar se desenvolvendo, Sempre. sabe? Porque senão, mesmo se for um vínculo de amizade, tu vai ser aquele amigo sugão, sabe? Que tu não tem nada a oferecer. Boa. E tu se debruça sobre os outros pra tentar arrancar alguma coisa, assim. Com relação, voltando para os relacionamentos, eu tenho uma percepção de que, para essa geração, a tua geração, talvez uma geração... Eu tenho um filho de 20 e uma filha de 13, né? Então, eu percebo, assim, que coisas que para minha geração ainda são um pouco desconfortáveis, a percepção que eu tenho, e aí por isso que eu quero te perguntar, é que para vocês é muito mais natural, né? Por exemplo, essa coisa do ter um relacionamento aberto, se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então quer dizer, a poligamia. Isso é... Você sente isso também? É a tua percepção ou não? Assim, você acha que... Porque às vezes eu converso com os meus filhos e eu percebo que esses dias a Clarinha... a Clarinha, a minha filha, né? Ela estava me contando que uma amiga dela tá namorando uma outra menina. Eu falei, mas filha, ela não namorava o fulano? Sim. Mas agora ela tá namorando uma menina? Ela falou, mãe. Eu falei, mãe, o que que tem? Ela é bi? Eu falei, é isso que eu falo, sabe? A percepção que eu tenho é que isso é muito natural. Na minha geração isso não existia, né? Isso era dentro do armário, então hoje isso está fora do armário. Mas eu ainda preciso de um tempo, quando eu ouço isso, para falar, não, tudo bem. É natural e as pessoas hoje são livres para viver o que elas querem. O que está tudo bem, eu não sou nem a favor nem contra, mas eu digo, eu ainda preciso de um tempo para elaborar. E a minha filha, de 13 anos, elabora assim. Normalizou-se. Isso é. Como que você vê isso? Assim, qual que é a tua percepção? Eu tô no meio do caminho e eu tenho duas opiniões que eu gostaria de segmentá-las. Primeiro, em relação à poligamia versus monogamia. E depois em relação à sexualidade e essa ideologia de gênero. Tá. As partes que talvez tenham que ser cortadas. Isso! Primeiro, em relação à monogamia e poligamia, é uma questão, no meu ver e no ver de alguns... É uma discussão acerca entre os cientistas e entre os estudiosos de comportamento humano. Não é um consenso se o ser humano é um ser monogâmico ou poligâmico. A monogamia, ela tem um papel muito forte cultural. A gente está acostumado dessa forma, mas se for, por exemplo, para outros países, tribos africanas ou Oriente Médio, tu vai se deparar com situações muito diferentes e que parecem muito perturbadoras a gente. Mas que quando a gente observa aqui no Brasil, tu pensa, família tradicional, tipo, numa visão bem conservadora. Um homem, uma mulher, os filhos, eles vão viver bem, eles têm uma casa assim, 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 é a vida perfeita. Enquanto que se tu tiver essa mesma visão num país do Oriente Médio poligâmico, é um homem, várias mulheres. E elas se veem felizes nessas condições e o homem se vê feliz também lá. Tipo, tem gente que vai falar, não, óbvio que o homem vai ser feliz. Mas não é tão óbvio. Claro que não. É tão óbvio quanto óbvio aqui. Isso. Só muda o ponto de vista. O que é a minha opinião acerca desse assunto? Que o ser humano... ele é misto. De tudo que eu vi de pesquisa, eu acabei chegando numa conclusão de que ele é um ser meio que misto. Como que eu vou dizer esse misto? Ele tem uma tendência a ser monogâmico em alguns períodos da vida. Por exemplo, quando duas pessoas se apaixonam, elas naturalmente vão transar várias vezes, deveriam ter um filho, e durante o período que o bebê está mais frágil e nesse período inicial de desenvolvimento... Se tu for ver, é exatamente o período que o homem e a mulher estariam muito apaixonados. É meio que essa tendência, tipo, os relacionamentos normalmente acabam depois de 2, 3 anos. Então eu vejo que até do ponto de vista biológico e físico, químico, de desejo que tu tem, seria mais ou menos a duração de, tipo, tu conhecer uma pessoa muito interessante, tu se apaixonar intensamente, vocês transarem um monte, vocês... terem um filho, esse filho crescer até um estágio em que ele já consiga mais ou menos ser manejado sozinho, e depois desse período, meio que biologicamente, vocês têm um pouco de desejo de se afastarem, a mulher ter coito novamente com outros homens e o homem ter coito com outras mulheres, porque biologicamente, de certa forma, fomos feitos para fazer isso.
Perpetuar a espécie. Perpetuar a espécie. É o propósito master da vida é perpetuar a espécie. Aí o que é a questão? Entram as questões sociais modernas de monogamia que acabam deixando essa situação toda muito confusa. Qual que é onde começa o problema? Não é um problema, mas o método, os usos de contraceptivos, por exemplo, já interferem nessa dinâmica que seria natural. Porque é diferente tu conhecer uma pessoa, se apaixonar, vocês transarem e ela tá grávida, tem meio que uma ordem lógica natural que as coisas seguiriam se fossem na natureza. E quando tu entra com métodos contraceptivos, que eu não sou contra, pelo amor de Deus, só tô dizendo o que acontece, ou o que supostamente aconteceria, tu interfere de alguma forma nessa dinâmica. Então isso já começa a gerar perturbações. As relações perdem um propósito inicial. Perdem o propósito inicial, que seria procriar. Procriar. Aí tu entra com outras dinâmicas sociais relacionadas à religião, à proibição, à visão do sexo como culpa, como pecado. A mulher tem que se casar virgem, tu não pode fazer sexo meramente por prazer, vocês têm que estar juntos e tu não pode se separar porque vocês casaram no papel, porque vocês casaram diante de Deus. E aí tu começa a amarrar as pessoas. E aí eu acho que começa a complicar essa dinâmica e deixar as pessoas mais infelizes, pô. Eu acho que são raros os casais que estão juntos e são felizes, e os casais que estão juntos são felizes e não traem. Entende? Porque eu acho que muitos casais simplesmente traem. Simplesmente é uma solução moderna que, sei lá, eles aprenderam meio que a separar o sexo do relacionamento, e a mulher vai lá de vez em quando, mete o louco, viaja com os amigos, transa, o homem mete o louco e depois se encontram e tá tudo bem. Às vezes as escuras, às vezes as claras, mas é uma dinâmica que muitas vezes funciona. Quer opinar sobre todas as coisas loucas que eu disse? Tu concorda, discorda de tudo? Não, eu acho que faz sentido. Eu queria te perguntar como que é essa coisa da traição para você? Por que você acha que as pessoas traem? Ok, se a gente for por essa tua linha de raciocínio, né, parece que tem uma coisa, assim, quando a gente estava falando de, ok, a gente se junta, taranã, se apaixona, procria, taranã, e aí depois meio que se interessa por outras coisas, né? Sim. Aonde que entra a infidelidade aí no teu raciocínio? Por que as pessoas traem? Eu acho que a infidelidade, ela é primeiramente muito individual. Eu acho que as dinâmicas que levam uma pessoa a trair, elas são multifatoriais e elas variam principalmente, eu acho, em relação ao gênero. Eu acho que é muito diferente uma traição pro homem do que uma traição pra mulher. Eu tenho essa opinião. Sério? Qual seria a diferença? O homem, ele tem reforçadores sociais que estimulam o coito com mais mulheres. Vamos supor. Essa dinâmica social da mulher que transa com todo mundo é mal vista pela sociedade, e o homem que transa com várias mulheres é bem visto, é algo que de certa forma já interfere para que o homem se sinta mais potente, mais propício a trair. Isso. Se um cara que trai e conta pros amigos, ele é reforçado. Ele é reforçado. Positivamente. Positivamente por trair. A mulher que trai e conta pra amiga, ela vai falar, porra, amiga, que é isso? Entendeu? Então isso já muda. Então já muda o motivo pelo qual ela trairia e o motivo pelo qual ele trairia. Ele trai meio que nessa de tipo, porra, sou fodão, entre outros fatores, tá? Segundo fator, sexo é prazeroso. Sempre foi e provavelmente sempre vai ser. Então as pessoas traem simplesmente meramente pelo prazer do sexo. Outro fator que é muito importante também, a dinâmica emocional do relacionamento. Pô, se a pessoa tá te dando atenção, se a pessoa não tá te dando atenção, etc e tal. Mas eu acho que acaba tendo uma diferenciação que o homem, na minha opinião, que talvez possa ser considerada machista, ele tem uma facilidade maior em separar o sexo do relacionamento. Entende? Tanto que em outras culturas isso é muito comum de se ver, tipo, na China não tem isso. Eu vi uma entrevista das mulheres sendo entrevistadas na China, perguntando, se teu marido transasse com uma prostituta, seria considerado traição? E muitas delas falam, não, tudo bem, se é só sexo, tudo bem. E eu acho que tem essa dinâmica de alguma maneira biológica, ou de alguma maneira cultural, social que a gente formou, que o homem consegue meio que separar o sexo. Tipo, se o cara for viajar com os amigos e transar com alguém e voltar,
é a mesma coisa. E na minha visão, que talvez possa ser considerada machista, mais uma vez, a mulher, ela já tem um apego emocional maior quando ela se relaciona com alguém. Tu concorda com isso ou tu discorda? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que não me expressei também com clareza. Não, mas eu acho que eu acho que essa tua visão é uma visão que a gente tem da sociedade mesmo, entende? Que os homens traem por diversão e sexo e as mulheres traem por conexão. Uhum. Mas eu vejo um ponto de vista biológico em que isso faça sentido. Porque a gente sempre vai entrar na questão, né? Por que uma mulher que transa com vários homens é mal vista e por que um homem que transa com várias mulheres é bem vista? Por quê? Tu me responde essa pergunta. É meramente cultural? A gente tem que entrar num contexto histórico, assim, né? Pra gente ver qual é o lugar da mulher na sociedade, qual é o lugar do homem na sociedade. Então, a gente tem uma sociedade que é patriarcal. Mas o que antecede a cultura? A biologia. No meu ponto de vista... Então, mas, você trouxe uma coisa muito legal. O que precede, né? A cultura, a sociedade, as normas, a lei? A natureza e os instintos, certo? E quando não tem cultura e sociedade e lei, a gente se conecta só para procriar. Não existe traição. Quando é que a traição começa a existir? Quando começa a existir a cultura. Casamento. Casamento. Desde que o casamento existe, a traição também existe. Quando não existia casamento, não existia traição. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas o que eu penso? Quando tu olha pra natureza e se tu for pegar as tribos, tipo, africanas, em que o homem vive mais perto do homem natural, né? Uma tribo mais caçadora-coletora, ou em qualquer outra dinâmica de animais, quem disputa pelo sexo são os homens. Eles têm que se confrontar e a mulher consegue sexo com facilidade. Ela escolhe o melhor macho. E essa dinâmica é uma dinâmica biológica que tá presente em toda a natureza. Por exemplo, se a gente sair aqui agora, a gente sabe a facilidade com que uma mulher conseguiria sexo ou com que um homem conseguiria sexo. É mais fácil pra mulher. E isso não é uma questão... Você acha que é mais fácil pra mulher? É que hoje em dia tá tudo tão louco que mudou um pouco isso. Mas... Eu diria o contrário. Eu diria que Tu diria o contrário? Eu diria que pro homem é muito mais fácil ter sexo do que pra mulher. Não. Se tu Olha pegar que percepções diferentes. Mas se tu pegar um cara, tipo, mediano e uma mulher mediana, assim, Brasil, e tu bota os dois na rua e tu fala assim, ó, quem conseguir transar primeiro ganha. Acho que a gente tem que fazer um experimento. Tu acha realmente que o homem... Acho que o homem consegue com muito mais facilidade do que a mulher. Como é que tu conheceu teu marido? A mulher passa... Quem que chegou em quem? Mas peraí, não, eu já vou te falar, eu conto essa história, não tem problema. A mulher, ela passa por um filtro, entende? Assim, eu digo, a mulher que vai caçar, ela é rotulada e vista de um jeito, entende? Tem vários filtros para olhar. O homem não, o homem vai estar na posição dele de caçador, né? De ir lá e... Mas por que existe essa posição? A gente tem que voltar pro contexto do nosso desenvolvimento ontológico, né? Eu acho que não é uma coisa de agora, é uma coisa que foi construída por tudo. Mas esse contexto cultura... ele foi construído ou ele é biológico? Essa aqui é a minha pergunta. Eu acho que o que a gente vive, do jeito que a gente vive, é construído. Eu acho que tem uma questão biológica, tá? Mas se a gente for voltar lá pro início, né? Lá antes de Freud, antes do inconsciente, ele diz que tudo começou quando a gente começa a usar a nossa libido para o sexo, para ter prazer no sexo. Essa é a verdade que o Freud fala. Então, quando o objetivo final da relação era a procriação, a gente não tinha problema nas relações. Não tinha problema. Quando começa a ser um problema? Quando o sexo começa a ser utilizado, né, ou vivido para o prazer. Aí que a gente sai do instinto, a gente perde os instintos de procriar e perpetuar a espécie e entra no que a gente chama de libido. E a gente é movido pela libido, pelo desejo. Eu discordo do Freud. Discorda? Porque eu acho que a gente sempre fez sexo por prazer. Ninguém fez sexo querendo procriar. Não, se você for olhar a história da humanidade, não existia. Você acha que os animais fazem sexo por prazer? Totalmente.
Tu acha que um animal pensa racionalmente, não, eu vou ejacular e... Ele faz isso por instinto, não é por prazer. Mas o que é instinto se não prazer? Pô, é Não. extremamente prazeroso para um animal transar. Por isso que foi selecionado biologicamente para ser prazeroso. Não, tudo bem, eu acho que pode dar prazer, mas ele não vai transar em busca de prazer. Não é isso que ele busca. A gente vai. A gente transa Não, hoje... mas a gente... É porque a gente tem capacidade de discernir? Porque o que é instintual não necessariamente é prazeroso. 99% das vezes, sim. A gente foi biologicamente selecionado para o que é prazeroso. Tipo, o que é prazeroso na vida? Comer. Por que comer é prazeroso? Porque perpetua a vida. O que não é prazeroso? Sei lá, sentir dor, sentir frio. Por que isso é doloroso? Porque não perpetua a vida. O que é muito gostoso e que perpetua a vida? Sexo. O que não é? Outras coisas. Tipo, a gente biologicamente foi selecionado para isso. Depois a gente adquiriu a capacidade de comunicação e começou a poder separar. Mas a gente faz sexo por prazer. Não, eu acho que a gente faz. E a gente sempre fez. Mas nos primórdios, antes disso tudo virar o que virou... Mas se eu pegar dois seres humanos agora, largar numa ilha, e eles não têm cultura, não têm educação, não têm nada, eles só crescem, tá? Um homem e uma mulher. Eles vão transar por quê? Eles vão transar. A gente tem que... Não, vão transar, claro, porque a gente tem isso, o instinto, né, de procriar. Mas porque é bom, porque a hora que eles colocarem ali, eles vão fazer várias vezes. Porque é prazeroso. E é prazeroso justamente porque foi selecionado para ser prazeroso, porque a vida quer se perpetuar. Pode ser, não, eu concordo com isso, tá? Mas... Pode discordar também. Não, eu concordo com isso, mas... na psicanálise a gente estuda muito essa questão do que é instinto e do que é o desejo, né? E a gente perde o instinto justamente quando entra o prazer no sexo. Quando a gente vai buscar o sexo por prazer, é que a gente perde o instinto. E aí que começam os nossos problemas relacionais, de todos os gêneros, entende? Mas enfim, vamos voltar para nossa pergunta original. É da traição. Vamos pro outro lado. Tá, da traição. Não, aí você estava dizendo que você acredita, né, que é muito mais fácil para a mulher, e eu disse que não, eu acredito, a minha percepção é que é muito mais fácil para o homem. Se a gente colocar um homem e uma mulher aqui, que o homem vai ter muito mais facilidade de transar com alguém do que essa mulher. Vamos pedir para a galera deixar nos comentários. Boa, deixem nos comentários. O que vocês acham? Que é mais fácil para uma mulher sair e ter uma relação sexual ou para um homem? O que você considera que é para o homem ou para a mulher? Eu tenho certeza que os homens vão dizer que é para as mulheres e as mulheres vão dizer que é para os homens. Eu tenho essa... Pode ser. Eu aposto nessa. Você aposta ao contrário, né? Não, eu aposto muito que todo mundo vai dizer que é pra mulher. Eu acho que até as mulheres vão dizer que é pra mulher. Elas vão falar, eu sei que eu saio de casa agora e consigo, é verdade. Fiquei curiosa agora, viu? Fiquei bem curiosa. Fiquei bem curiosa mesmo. Enfim, vamos ver o que a audiência vai colocar. Muito bom. Então tá, então para você, as pessoas... Olha o que você disse, né? Quando eu te perguntei por que as pessoas traem. E aí você disse multifatores, né? Depois eu vou te falar, na literatura, o que está na literatura, tá? Os fatores que levam as pessoas a traírem. Então, a primeira coisa que aparece... E aí, talvez, quando você falou, eu fiquei pensando se tinha uma questão também de idade, né? Quando você deu a tua resposta. Talvez eu possa até me aprofundar um pouco melhor nisso. Mas pegando hoje na literatura, falando sobre por que as pessoas traem, né? O que as pessoas buscam numa relação extraconjugal. Qual seria para você o primeiro fator? O que você acha, assim, intuitivamente? Sexo. Sexo. Não é. Não é? Não é. Sabe qual é a primeira coisa que aparece? Desejo de se sentir vivo. Nossa, velho. Ai, que dor, coitada das pessoas, pô. Olha que louco. A gente está falando de relações extraconjugais. Isso. Mas então, é triste isso, quer dizer que a relação delas está muito ruim. Isso. Ok, a gente pode pensar que a relação dessa pessoa está ruim, mas a gente pode pensar que a relação dessa pessoa com ela mesma também está muito ruim. Porque você imagina que se eu estou aqui na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu cotidiano, na minha rotina, e eu sinto falta, ou seja, eu preciso me apaixonar ou ter o desejo de trair para me sentir vivo, porque tem a questão, né,
do proibido, Uhum. né? É claro que Adrenalina, a né? adrenalina, o proibido, tudo isso faz com que a dopamina do cara, ele realmente vai sentir, tanto o cara quanto a mulher, tá? Essa não é uma resposta dividida por gênero. Essa é uma resposta num contexto seres humanos. Uhum. A segunda coisa, então, aparece as relações sexuais. Na verdade, a primeira é se sentir vivo. A segunda é desejo de necessidade de vínculo, Tá, de tipo, ser conforto visto. emocional, assim, vamos dizer. É essa coisa de ser visto, Tá. entende? Porque, vamos pensar, eu tô aqui numa relação, talvez já tão na rotina, e aí, de repente, aparece um homem. Me desejando. Meu Deus! Então, o primeiro fator que leva as pessoas a atraírem, necessidade de se sentir vivo. Segunda, desejo de ser visto, ouvido. A pessoa se interessa genuinamente pelo que você é, pelo que você pensa, pelo que você sente. E a terceira Que é o sexo. é o sexo. Mas eu acho que se a gente fosse discriminar por gênero, eu acho que seria diferente. Se fizesse essa pesquisa por gênero. Tu acha? Eu acho. Tu acha que os homens traem por sexo? Eu acho que os homens traem por sexo e por essa questão do se sentir foda. Mas se sentir foda tem a ver com se sentir vivo, né? Tem a ver. Tem a ver. Eu acho que sim. Porque eu acho que... Por que o homem se sente foda quando pega várias? Porque é difícil pra ele pegar várias. Essa que é a questão, pô. Não acredito nisso. Você acha mesmo Eu que é acredito isso? realmente nisso, pô. Eu realmente acredito nisso. Agora, uma outra coisa que você falou que eu achei interessante. Você sabia que a paixão, também na literatura, ela tem prazo de validade? Você já ouviu falar nisso? Não. Qual que é o prazo? Então, ela varia entre... Tem alguma literatura que coloca de 12 a 18 meses e outras de 9 a 18 meses. Então, a paixão, ela é química, né? Então, quando você está apaixonado, você fica naquele estado borboletas no estômago e vê tudo colorido, porque ela é química, ou seja, você tem uma alta liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, né, do apego, do afeto. Então você está inundado de ocitocina, então o mundo fica colorido para você. E dopamina, né? Então, mas isso, à medida que você vai se relacionando e a paixão, ela só acontece, ela só ocorre por conta de 2 mecanismos de defesa psíquico, que é a negação e a idealização. Você já ouviu falar em mecanismos de defesas? Não. São mecanismos de defesa do ego. Então, você se apaixona por alguém, primeiro, porque você idealiza essa pessoa. Você nunca se apaixona pelo que o outro é. Você se apaixona por uma misturinha do que o outro quer que você veja sobre ele e o ideal que você projeta no outro. Então, nunca é pelo outro, mas é como você vê e o que o outro faz, como o outro faz que você se sinta. Então, idealização e a negação. Você vê no outro coisas que você não quer e você nega psiquicamente, assim, você não vê aquilo. Então, é aquela coisa de, sabe, depois de que você está anos com a pessoa, e aí você começa a reclamar, sei lá, poxa vida, mas ele é super grosso. Tá, mas quando você conheceu ele... Ah, mas quando eu conheci, eu achei que ele ia mudar. Não, na verdade, estava lá o tempo todo, né, como a pessoa era, mas... para que você mantenha o ideal da relação e o ideal do teu desejo, você nega aquilo que pode destruir o teu ideal. O ideal da relação. A tua fantasia, sabe? E aí Então, passou a dar a queda hormonal. Isso. E aí é claro, né, tudo. que esse tempo, à medida que você vai se relacionando, né, a tua ocitocina, a tua dopamina vão voltando a níveis normais. Então, você começa também a desidealizar o outro. E é claro que a relação... o dia a dia, a rotina, né? Você começa então a se frustrar. Então, o princípio de qualquer paixão, ela vai acabar um dia. A paixão acaba para todo mundo. A segunda coisa, você só vai conhecer de fato essa pessoa, ou vai começar a lidar com mais próximo do que o outro é, depois que a paixão cede um pouco, sabe? Depois que os teus níveis de ocitocina e dopamina... Enxerga mais a realidade, vamos dizer assim, Isso. né? Não tá dopado de portanto, ocitocina. Toda relação vai te levar à frustração. Toda. Não existe nenhuma relação onde você não vai passar por um período onde você vai dizer, meu Deus, não é o que eu achei que era, sabe? Ou eu não esperava que ela fosse fazer isso. Sempre vai ter, porque é quando você começa a desidealizar. É quando você começa a ceder, né, com o teu ideal da relação. Para uns isso leva mais tempo, para outros menos tempo. Tudo vai depender do quanto você fantasia e projeta no outro. E como é que passa dessa fase? Convivendo.
Aprendendo. Convivendo. Quando você começa a conviver, você começa a desidealizar, né? E aí aquela novidade não é mais novidade, né? Os teus níveis hormonais começam a ficar normais. E aí que existe a possibilidade desse casal começar a construir uma relação amorosa. Uma possibilidade. Não quer dizer que vai ser Então, construída. esses relacionamentos extremamente efêmeros aí é tudo paixão. Tu vê a galera assim, sei lá, a Luísa com o Chico lá, que durou Não. um mês. Nem durou um mês. Meu Deus, a Luísa e o Chico foi, né? Bizarro aquela história ali. Só tá liberado falar eu te amo depois dos 2 anos. Não, você pode falar o que pode você falar o que quiser. mas vamos dizer. Mas é muito importante, assim, as pessoas, eu acho que não têm essa consciência, né, de que a paixão, ela é química, né, que quando você conhece alguém, na verdade, você está mais se relacionando ali com o que você está projetando nessa pessoa, você não se apaixona pelo outro, você se apaixona por como o outro te faz sentir. Uhum. Mas É é muito incrível, vai fazer bizarro. o quê? É isso, é incrível, é maravilhoso, nossa. E o maior desafio das relações amorosas de longo prazo, qual é? Resgatar essa chama ou tentar resgatar. É fazer com que você se mantenha apaixonado pelo outro, amando, né? E a mesma coisa o outro. Então, às vezes me perguntam, como que você está casada há 17 anos, né? Tipo, como que é? Eu falei, é uma construção e a nossa responsabilidade aqui é sempre se manter apaixonado um pelo outro. Eu sou responsável pela minha parte e ele pela dele. Como que a gente faz isso? Cuidando cada um do outro e principalmente cuidando da relação, né? Enfim, é trabalhoso, Trabalhoso. mas também é recompensador? Eu acredito muito, Fermento, que as relações, elas são a nossa maior desafio nessa existência. Não só as relações amorosas, as relações como um todo, mas as relações amorosas são as mais desafiadoras. Porque elas nos confrontam o tempo todo, né? Você está ali se relacionando com o espelho de si mesmo, na maior parte das vezes. Mas ela é tão desafiadora, mas ela também é a tua maior possibilidade de crescer e se desenvolver. Então, se você encontra um parceiro ou uma parceira que tá, eu acho que tem esse drive, sabe? Que tá nessa coisa de, eu não sei se você vai me amar para sempre, eu também não te dou garantia que eu vou te amar para sempre, porque não existe como eu te garantir isso, e nem você me garantir isso, mas eu tô aqui com você para a gente construir algo legal, né? Tá sempre tentando buscar recursos, seja dentro da relação ou fora da relação, no sentido, se a gente não está dando conta, vamos para terapia, vamos buscar ajuda, vamos tomar ayahuasca, seja lá o que for. Mas se os dois estão nesse movimento de alinhados, estarem dispostos, né, a se construírem e reconstruírem quantas vezes forem necessárias ao longo dessa relação, a relação se torna assim, o lugar onde você mais vai crescer e se desenvolver. Mais vai crescer e se desenvolver. Isso, eu acredito, tá? Eu não sei, eu acho que talvez muitas pessoas não achem isso, mas eu acho que quando você tem um vínculo de afeto com alguém assim que está propositado como você, eu acho que é assim um portal mesmo para o teu autoconhecimento e para o teu desenvolvimento, né? E a relação parece que vai passando cada vez para níveis de mais intimidade, de mais conhecimento, de mais sedimentação desse vínculo, sabe? E eu acho que eu nunca cheguei nessas partes ainda. Mas com 28 anos também, tempo, né? Isso, com 28 anos. Longos que isso, exatamente. Eu acho. Talvez a intensidade também possa trazer isso. Não sei, porque eu acho que também a intensidade fica muito ainda no nível da paixão. E a paixão é isso, é efêmera, entendeu? Ela vai acabar. Mas as pessoas não querem. A gente não quer, entende? A gente quer lidar com isso que é bom o tempo todo. É fácil, né? Tá apaixonado. Isso. E talvez o que as pessoas não saibam, Fermento, que um vínculo de afeto significativo, ou seja, para você construir mesmo uma base sólida, ele não é feito nas Maldivas, entende? Amar alguém na lua de mel é super fácil, né? Não é? Amar nas Maldivas, eu já falei isso aqui antes. Por quê? Porque o vínculo, ele é construído nos momentos mais difíceis. Eu falo que uma relação ela é construída com arroz e feijão e boleto para pagar.
Porque é nessa rotina, é nesse dia a dia, sabe? É quando um tá na merda, o outro tá na merda, e eu posso contar com você, e você pode contar comigo. Eu posso chegar em casa hoje e falar, puxa vida, aconteceram coisas e eu tô aqui, sabe? Não tô legal, e o outro tá ali para te ouvir. Talvez ele não tenha nada a dizer, mas ele se preocupa. É importante ouvir como você se sente. E as pessoas acreditam que é fazendo festa, que é fazendo balada, que é comprando coisas. Isso são coisas, são momentos legais. Mas um vínculo de longa duração e de uma relação de longo prazo não se constrói em momentos bons. Mas isso é uma tendência natural dessas novas gerações, né? Eu até me coloco como meio termo, porque a gente está exposto a conteúdos que são curtos o tempo todo. Se tu for ver até mesmo aqui, ó, desse podcast aqui, quais vídeos vão ter mais visualizações? Os mais curtos, depois os médios, depois o longo. Isso. O que é uma pena, né? O que é uma pena, porque quem acompanha todo o conteúdo vai atingir uma outra profundidade, mas as pessoas não querem. A pessoa quer ver um vídeo, os vídeos estão. Eles duram. A pessoa em 1 segundo ela sabe se ela vai assistir o vídeo ou não. Ela faz assim. Esse eu vou ver. Dura 15, dura 10. E com o relacionamento, querendo ou não, tá sendo a mesma coisa. A pessoa fica nessa paixão que, vamos supor, que durasse assim, esses 2 anos. E a pessoa no final, lá, não, tá meio ruim, não sei o que, tá, vou terminar. Aí daqui a pouco é 1 ano, daqui a pouco é 6 meses, daqui a pouco é 2 semanas. Nossa, é o amor da minha vida, durou 1 semana o Chico Moedas e a Luísa já vai fazer música para outro. Ah, seguramente. Então, é o mundo moderno? É a geração? É a cultura? É a tecnologia? Eu não sei o que é, mas é... Não sei nem se tá errado, se tá certo, eu vou dizer o quê? Não é sobre estar certo, sobre estar errado, né? É isso, é sobre o que é sobre como é que as pessoas hoje estão buscando se relacionar. Agora, tem uma coisa que eu acho... Eu falo que eu andei fazendo umas experiências ontológicas, assim, né? Indo em baladas. Depois da pandemia, na pandemia a gente ficou super em casa, né? Todo mundo. E aí, quando acabou a pandemia, eu falei pro meu marido, meu Deus do céu, se tem uma coisa que eu quero fazer agora é sair, voltar a me divertir, ir pra balada, coisas que eu gosto, né? Então, a gente, às vezes, vai num show, sei lá, coisas que a gente gosta e tal. E aí, um dia, ano passado, no verão, a gente foi numa balada que era uma balada do Vintage. Eu nunca tinha ido. E eu achei incrível, né? Tá, a gente sabe que todo mundo lá usa droga, tal, tal, tal. E eu fiquei pensando, né? Se aquela galera toda tá ali, com aquele nível de dopamina, de prazer, que é incrível, né? Imagina onde é que na vida, lá fora, eles vão alcançar esse nível de prazer, de dopamina, de satisfação. Em lugar nenhum. Então, eu fico pensando como é que esses jovens vão lidar com a vida. Não lidam. É por isso que ninguém faz dieta, é por isso que ninguém dorme certo, é por isso que ninguém treina, ninguém tem vontade. Porque uma pessoa que vai numa balada, se entope de droga, sabe, o cérebro dela frita, assim, ó, se banha em dopamina e todos os outros hormônios relacionados a prazer. Essa pessoa não tem como, no outro dia, ter vontade de ir na academia. Não, isso fisiologicamente ela não vai ter. Mas aí tu pega outro extremo, não tão extremo, né? Vamos trazer um pouquinho mais pra baixo. Uma pessoa que fica o dia inteiro se entupindo de dopamina, mexendo na telinha, amigo, não tem como ter vontade de ir pra academia se tu fica vendo Reels até a 1 da manhã no dia anterior. O teu cérebro, se tu acorda, tu pega o celular na cama, e a primeira coisa que tu faz é ver videozinho, acabou. Tu não vai conseguir resistir ao teu impulso. É porque é um impulsinho. O teu impulso não vai sair pra academia. O teu impulso é, hoje eu não vou ficar aqui, tá mais gostoso. Hoje eu vou comer uma Nutella. Sim, não porque vou fazer aquela dieta. dose de dopamina ali, ele fica tão viciado que nada lá fora... Tu quer o prazerzinho. Imediato, Aí o problema é que esse prazerzinho, biologicamente, mais uma vez, foi selecionado. A gente foi selecionado pra buscar prazer em coisas que não deveriam existir hoje. Por que a gente sente prazerzinho o tempo todo? Porque esse prazerzinho que a gente sente seria um caçador-coletor encontrando um alimento. E ele tem que consumir aquele alimento, porque ele é raro de ser encontrado. É um caçador-coletor andando numa savana, encontra um cogumelinho, encontra uma frutinha, ele tem que comer. Mas não deveria ter uma telinha que ele tá passando o dedo. Então, mas a gente foi selecionado para estar em outro ambiente. A gente não foi selecionado para ter abundância de comida, abundância de abrigo, abundância de todos os recursos. Só que agora que a gente tem que aprender a lidar. Aí o segredo para a felicidade,
primordial, vamos dizer assim, é a gente negar, de certa forma, o estilo de vida moderno pra gente poder viver mais feliz. Então, o que é negar o estilo de vida moderno? Cara, em vez de tu pedir comida e um monte de coisa, tu cozinhar uma comida mais natural. Ao invés de tu ficar o dia inteiro deitado, que é o que teu instinto te manda fazer, porque tu tem sofá, porque tu tem abrigo, tu tem Sim, o conforto. cérebro quer economizar. Tu tem que fazer exercício. Tu tem que, tipo, fingir que tu tá vivendo Tu tem que fingir que tu é um antepassado pra tu poder viver melhor, velho. É muito louco isso. É muito A gente meio que estragou o mundo modernizando ele. Total. Mas pelo menos não voa um tigre no teu pescoço todo dia. Mas Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu acho que a gente vive situações de estresse tão fortes quanto o tigre querendo comer o nosso pescoço. Sim, né? isso. Ou que a gente perceba como sendo tão fortes isso. também. Eu acho que nesse sentido a gente vive coisas bem difíceis. Sabe, com relação a essa coisa da tela do celular? Eu comecei a ler um livro esses dias e a primeira página do livro era assim, uma pesquisa recente na Europa. Comprovou que 75% das pessoas hoje acordam e os primeiros 20 minutos elas passam no celular. Dessas pessoas que foram começar a investigar, né? Dessas pessoas, sei lá, 90, não lembro exatamente, tá? Mas números assim altos. 90% das 75 preferem ficar no celular nesses primeiros 20 minutos do que fazer sexo. Olha só a troca que a gente faz por satisfação, né? É isso que você falou, dopamina, satisfação imediata. As pessoas já preferem ficar no celular nos primeiros minutos do seu dia do que se relacionar, né? Do que trocar afeto, carinho, contato com alguém. Olha que bizarro isso. Eu fiquei muito chocada. É bizarro, cara, é bizarro. E aí essa pessoa, ela entra num looping. Porque, por exemplo, ela acordou, aí ela mexeu no celular. O que ela deveria estar fazendo quando ela acordou? Ela deveria estar se expondo à luz natural para poder regular o ciclo circadiano dela, né? Tem toda uma questão cerebral de como que o ciclo circadiano vai funcionar. Mas aí ela já não fez isso. Então o cérebro dela já tá fudido. Logo de manhã, 20 minutos bastou pro cérebro dela já ficar fudido. Ao longo do dia, ela não vai conseguir fazer dieta, ela não vai ter vontade de fazer exercício físico, ela vai viver mais um dia arrastado, aí muito provavelmente ela, tô podre, vou me entupir de café. Aí ela toma café pra caramba, aumenta a ansiedade dela, porque café também tá ligado à ansiedade. Uhum. Aí ela viveu todo esse dia de merda e chega à noite, o que vai acontecer? A mesma coisa. A mesma coisa. Porque à noite ela vai ficar no celular até 1 da manhã, luz azul antes de tu dormir, afeta a tua produção de melatonina, não induz o sono. Mesmo que tu durma, se tu tomou café antes ou se tu não praticou atividade física, o teu sono não tem uma arquitetura do sono adequada. Mesmo que tu durma 8 horas, o teu sono não vai ser restaurador. Teu cérebro tá podre, ele continua podre no outro dia, o teu comportamento deixa o teu cérebro mais podre, teu cérebro podre deixa o teu comportamento mais podre, e tu fica num looping o tempo todo. Tu fica preso nesse looping de fracasso, fudido. E é aí que vivem a maioria das pessoas. A maioria das pessoas do mundo vivem nesse looping, cara. E pra tu sair dele, velho, é tu escolher amanhã, fica 1 hora sem celular, acorda e finge que tu não acordou, larga o celular, vai pegar um sol, passeia com o cachorro, toma uma água, come 3 ovos, ali uma fatia de pão, faz isso diferente. Depois pega o celular, à noite, o sol se pôs de noite, tira o celular, só nas pontas do dia, tipo, tira o celular e as telas nas pontas do dia. Cara, tu já começa a despertar desse looping, assim, já vê que teu cérebro parece que começaram a faxina, sabe? Começaram a tirar o grosso da poeira. Só isso. Depois joga um exercício físico por dia, todo dia. Cara, depois começa a comer igual um ser humano, velho. Não começa a comer Pringles, McDonald's, acabando com as possibilidades de patrocínio. Mas tu não vai pegar patrocínio dessas marcas. Se entupindo de refrigerante, se entupindo de café. Cara, é só essas 3 coisinhas assim, ó, exercício físico, alimentação e sono. Só vai por aí. Só isso. A diferença que dá, velho. A diferença que dá é o mínimo do mínimo do mínimo, velho. É pedir muito? Não, não é. Não é pedir muito. Meu Deus, mas é muito... Eu ultimamente ando um pouco pessimista, né? Até porque eu comecei a ler bastante Schopenhauer, aí eu fiquei mais pessimista ainda. Mas quando eu olho assim
para a humanidade, para o contexto, para como estão as relações hoje. Ai, dá um ruim, não dá? Eu sinto também. É. É que o problema são essas culturas muito doentias que se retroalimentam. Elas se perpetuam elas mesmas, sabe? Elas entram em processo de looping, que até não é uma questão muito boa de ser abordado aqui, mas eu acredito que muitas das ideologias a nível mundial que trazem algumas perturbações em relação aos relacionamentos tradicionais e a outros valores que estão sendo quebrados são culturas que, de certa forma, se retroalimentam. Como que uma cultura se retroalimenta? Eu sou uma criança normal da escola, mas a partir do momento que eu tenho um comportamento diferente desse, eu atraio toda a atenção da mídia e eu não sou mais uma criança normal. Sou uma criança que chama muita atenção e tem um comportamento extremamente reforçado por essa cultura, por ser diferente, entende? Então tu começa a ser uma cultura que se retroalimenta e aí tu começa a criar coisas que são perturbadoras, porque uma cultura dessa que se retroalimenta, ela vai aumentando, 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 aumentando. E tu começa a ver atrocidades. Tu começa a assistir, sei lá... O que tu sente quando tu assiste um show da MC Pipoquinha, com gente transando em cima do palco e criança de 12 anos, tipo, aplaudindo? Velho, tu vê que sério? tem Isso acontece? Isso acontece, velho. Meu Deus. Tipo, cara, alguma coisa tá errada, entendeu? Essa cultura... Porque daí a criança assiste aquilo, de 12, 13, 14, 15 anos assiste aquilo... e quer imitar, e quando ela imita, ela posta na rede social e ganha muita visualização e muita atenção. Então isso passa a ser uma cultura que se retroalimenta, e aí fudeu. Aí é por isso que existe a gente. Porque a gente pega essa montoeira de merda, joga de um lado e a gente faz o nosso trabalho de outro lado. Que o nosso trabalho é o quê? Gente pensa, gente come, gente dorme, vive. O que é um relacionamento bom pra ti? Como é que tu pode ser feliz, como é que tu pode ter uma boa experiência? Aí o nosso papel, a gente tem que fazer um time, entendeu? É esse lado que eu tô e que tem muita gente que tá. Sim. A internet, pelo menos, é boa em relação a isso. Porque do outro lado aqui, do lado da montoeira de merda, é Jesus amado. A maioria tá aqui, é muita gente. É que a gente se fecha até numa bolha, né? Tu não consegue perceber. Mas a massa tá ali presa, velho. Nesse ciclo de consumir pornografia, ficar no celular preso... Comer mal, dormir mal. Uma vida amarrada. Sim. Muito louco, velho. É perturbador. Eu fico assustado às vezes. Pô. Eu fico... Eu vou te mandar um vídeo depois desses shows pra tu ver, pô. Tu vai ficar sem dormir, velho. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Que horror. O que você acredita, você hoje, no auge dos seus 28 anos? Como que você olha pro futuro, falando das relações amorosas, assim, tá? Num contexto geral, assim. Como você vê isso, assim, para o futuro? Daqui 30 anos, assim, como é que você acha que vão estar essas relações? Por exemplo, quando você olha para a tua visão de futuro, o que você espera para os teus relacionamentos? Cara, é muito difícil. Eu acho que o que vai acontecer a nível social vão ser vários cismas de pessoas que vão adotar um estilo de vida muito louco e pessoas que vão... Eu acho que vai ser cada vez mais plural no sentido de todos os setores vão se desenvolver. Tipo, eu acho que o tradicionalismo extremo de um casamento mais tradicional possível vai ter muita gente, tipo, retornando. Tipo, gente que não tem hoje em dia vai migrar para esse lado. Vai ter gente migrando pro negócio do trisal, muita gente. Entendi. Vai ter gente indo para relacionamento aberto, muita gente. Vão ter mais opções. Mais opções. Eu acho que vão ter muitas bolhas com muita gente. Mas eu acho que mesmo essas bolhas antigas vão crescer muito. Eu já vejo isso crescendo hoje em dia. Em relação a outros temas também, tipo, sei lá, masculinidade, feminilidade, são temas que estão ressurgindo aí nos últimos 8 anos, que durante um tempo teve a ascensão do feminismo e o homem meio que sendo crucificado. Tudo bem, faz parte, é uma calibração social, né? O efeito de mola, tu tem que dar um chute lá em cima para depois voltar pro equilíbrio. E agora que voltou o movimento tipo de homens querendo resgatar a sua masculinidade. Não, cara, eu sou homem mesmo, porra, eu tenho pelo, eu quero cortar a porra de uma lenha daí, velho. Se eu quero. Esse que é o movimento do Red Pill, é isso? Não, isso não é o Red Pill. O Red Pill... Onde que o Red Mas Pill... não é essa coisa do homem voltar a ter o lugar dele de homem na relação?
Não. Não? Isso estaria mais ligado à masculinidade, tá? Tá. O Red Pill, vamos botar assim. O Red Pill é um movimento de homens que busca alertar outros homens sobre as verdadeiras, entre aspas, intenções das mulheres. Os Red Pills são caras que normalmente veem as mulheres como interesseiras e alpinistas sociais, de certa forma. Por que isso acontece? Os homens e as mulheres, eles têm diferenças nos fatores que levam eles a terem atração pelo sexo oposto. Biologicamente falando e modernamente falando, a dinâmica muda um pouco. Mas o homem se atrai mais por aspectos visual, tipo um homem, qualquer outro homem, consegue olhar para uma mulher e rapidamente decidir em alguns segundos se ele transaria com ela ou não. A mulher, quando olha para o homem, a dinâmica é um pouco diferente. O fator da aparência física, ele conta um pouco, mas vão contar outros fatores, como a dinâmica social dele. Ele é um líder do grupo. Como que ele fala? Qual a capacidade dele de resolver problemas? O meu chuveiro quebrou. Eu estou em apuros. Ele troca o pneu de um carro. Ele é um cara que provém segurança. Aí qual que é o problema? A segurança no mundo moderno tá muito relacionada a dinheiro. Dinheiro é algo que te provém segurança. Tipo, tu tem um problema, se tu tem dinheiro, tu consegue prover. Isso fez com que muitas mulheres ficassem, de fato, interesseiras, de alguma forma, e alguns homens começassem a ficar, tipo, muito inseguros com isso. Tipo, vendo mulher que casa com o cara e rouba todo o dinheiro do cara. Tipo, termina o relacionamento e leva metade por questões judiciais. Ou mulher que, tipo, fica com o cara só com dinheiro. Ela tá com o cara e chega um outro cara com uma Lamborghini e chama ela e ela larga o cara e vai com o outro cara porque o outro cara tem mais dinheiro. Tem mulher que é assim... Assim como tem mulher que não é. Sim. Assim como tem cara que é um babaca violento e tem cara que não é. O problema dos Red Pills é que eles acham que quase todas as mulheres são assim. Eles não acham que é, tipo, algumas mulheres são assim. Eles acham que, tipo, 99% das mulheres. Tipo, daí o que acontece? O cara é um... Ele nem tem dinheiro, ele é normalmente um gordinho que só fica jogando jogo no computador. Ele fala, a mulher não presta. Eles chamam mulher de depósito de sêmen, pra tu ter noção. Eles têm uns linguajares assim, Nossa. Nesse nível. Mas aí, de que lugar eles se relacionam com as mulheres? Desse lugar? De depósito de sêmen só? Isso. Eles veem mulher muitas vezes como um objeto. Mas então esse cara provavelmente não vai constituir família, não vai ter A maioria das massas que seguem esses Red Pills, os caras não têm interesse. Eles só veem a mulher como isso. Tipo, é sempre uma interesseira. Ela quer me fuder o tempo todo, vai acabar com a minha vida, eu tenho que estar o tempo todo alerta. Essa é a Red Pill, né? Eles falam por causa do filme Matrix. Sim, a pílula vermelha e a pílula azul. Que desperta. O despertar deles é ver que a mulher... Eu já tô viajando aqui. Sabe o que seria muito interessante? Fazer um estudo com esses adeptos do Red Pill para ver a origem da relação com as figuras maternas desses homens. Nossa, deve ser super revelador. Eu também acho. Super. Eu também acho. Porque certamente tem questão com a figura materna. Eu acho. Assim como eu acho que todas as mulheres que produzem conteúdo adulto têm problemas paternos. Sem querer ser muito polêmico, mas já sendo, eu também acho. Como é que é? As mulheres que produzem conteúdo de OnlyFans, eu acho que tem muito provavelmente problemas relacionados a uma estrutura familiar ali ruim. Ruim ou diferente, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu acho. Essas mulheres acha? Que... Tu tem medo de falar que acha? Tá, você diz que essa coisa do exibicionismo do corpo, de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e tal, isso. tipo, E aí você acha que tem a ver com a figura paterna. Se fizessem uma pesquisa, eu acho que teria uma correlação. Tô opinando também. Da mesma maneira que eu também acho que os homens... Eu acho que os homens ali, Red Pill, ou eles têm essa questão da mãe, ou a questão que eles passaram por relacionamentos muito ruins, sabe? É porque as pessoas vão se relacionar, elas não sabem se relacionar. Aí é normal dar problema, pô. Faz parte, velho. Faz parte da problema. O Red Pill tem o lado bom, que é... Tipo, homens, entendam. Existem mulheres que não prestam. Assim como o feminismo tem esse lado. Mulheres, existem homens que não prestam. Sim, que não respeitam, que não veem a mulher como uma... Isso. Legal, mas para aí. O problema é o extremo. Tu bota a mulher que crucifica o homem e fala, cara, todo homem é um... Essas palavras não são boas pro YouTube. Todo homem é violento, todo homem não sei o quê. E
o Red Pill é o oposto do feminismo. O Red Pill crucifica a mulher, o feminismo Entendi. crucifica o homem. Entendi. Eu não tinha muita clareza do que era esse Red Pill. Eu já tinha ouvido coisas diferentes, assim. Umas pessoas me falaram bem, outras pessoas me falaram mal. Mas Eu tentei te dar uma opinião, a minha percepção, obviamente, mas uma opinião que eu julgo lúcida. Porque eu recebi mulheres feministas, recebi homens Red Pill lá no meu podcast, levantei esses debates inúmeros, e a opinião que eu chego é essa. Tem caras do Red Pill que o cara traz uma visão legal e uma visão ponderada sobre o assunto, isso. mas a audiência é louca, entendeu? Assim como tem mulheres feministas que também vão trazer uma visão ponderada, mas a audiência, cara, é a mulher que quer matar um cara. Isso. Então, muitas vezes o problema é a audiência. É um estereótipo, né? Sim. É complicado. Pô. Eu acho que a gente está vivendo num momento muito complicado, né? Em todos os sentidos. Eu gostei muito de um podcast seu que eu assisti com o Léo Santana, onde ele fala que pena que a gente ainda está tão... Falou em outras palavras, né? Mas, enfim, mais ou menos eu entendi. Que pena que a gente ainda está tão implicado em discutir essa polarização, sabe? De gênero, tanto política, tanto de tudo, né? Quando a gente já devia estar olhando para outras questões, né? A gente devia estar num outro nível de compreensão, maturidade, olhando para uma outra coisa, né? Não para isso ainda, né? Quem está certo, quem tem errado, de um lado ou do outro, de que lado você Mas tá. eu não vejo perspectiva disso mudar, pô. Eu vejo... Parece que só vai piorar, assim. Eu trabalho para que isso mude, assim. Eu não tento ser só o cara que aponta a direção, tipo, com a minha comunidade. Eu não tento ser o cara que fala, é isso. Esse é o certo. Esse é o certo. Eu tento ser o cara que fala, gente, olha isso aqui. Olha todas essas coisas aqui e escolhe o que é melhor para ti. Eu tento trazer esse senso crítico, essa lucidez, eu chamo. Eu gostei muito disso que você falou, assim. Das muitas possibilidades. Então, se antes só existia uma possibilidade, né? Todo mundo tinha que casar, ter família e ser monogâmico. Agora não, agora você pode ser poligâmico, você pode ficar sozinho e achar que as mulheres não prestam, você pode ficar sozinho e achar que os homens não prestam. A gente vai ter várias possibilidades. Isso. Parece que tem aí uma liberdade, algo que não tinha, né? Mais ou menos. Atualmente, tu não tem como escolher algo que não sabe que existe. Se eu te falar agora, escolhe um filme pra gente assistir, tu vai escolher um filme que tu conhece. Tu não tem como escolher um filme chinês de... Tá, talvez tu tenha, porque tu já morou lá. Tu não tem como escolher um filme, sei lá... Sim, sueco de 1930 que se tu não conhece. Quando tu conhece as possibilidades, tu tem chance de fazer melhores escolhas. Talvez, se tu analisasse todos os filmes, tu percebesse que o melhor fosse esse sueco. Mas se tu não conhece ele, como é que tu vai escolher, né? Então, como é que eu vou escolher... sei lá, qual é a melhor dieta para eu seguir se eu não conheço várias dietas? Como é que eu vou escolher qual é o melhor Deus para mim? Qual que é a melhor religião para mim se eu não conheço várias religiões? Como é que eu vou escolher qual que é o melhor podcast para assistir se eu não conheço vários podcasts? Entende? Eu acho que essa é a liberdade que o conhecimento traz. O problema é quando a pessoa só conhece uma ideologia e tem aquilo como verdade e defende aquilo. É quando a guria vai lá e... sei lá, aprende que não, essa é a ideologia da moda, eu tenho que ser assim, essas são as minhas escolhas de gênero, de opção sexual, porque as amiguinhas que eu tenho são assim, é isso aqui, deu. Cara, não, velho, acorda a tua cabeça, olha pras coisas pra depois decidir o que tu é de verdade. Para de bater no peito e falar, eu sou tal coisa, se tu não conhece as outras, velho. Porque senão tu é um cavalo com aquele, como é que é o nome? Tapa-olho do lado ali, aquele negócio. Olhando só num lugar. Eu sou insuportável com isso, velho. Eu não consigo defender nada, sabe? E quando eu vou defender algo, eu ainda falo ressalvas pro meu público, falo, cara, é isso, tenha um senso crítico e ainda por cima, depois de tudo que aconteceu, ainda questiona a minha percepção, sabe? Sim. É isso. Tem que ser chato. Legal. Essa é a verdadeira lucidez, na minha opinião. Você acredita no amor? O que é acreditar? O que é amor? O que é amor pra você? Amor é uma química cerebral que foi biologicamente selecionada ao longo dos milhares de anos, que é útil pra gente perpetuar a nossa espécie. E também foi selecionada
não só em relação a cônjuges, né, para ter esse amor carnal e a gente perpetuar a espécie, como também para fazer a gente viver em pequenas sociedades que eram as tribos, e isso foi selecionado justamente por ser útil evolutivamente. Então, no final das contas, isso é o amor. Isso o quê? Isso. Essa vontade de estar próximo das outras pessoas e, de certa maneira, colaborar para que as coisas sejam melhores. Tipo, de certa maneira, eu sinto um amor por ti, por estar aqui concordando com os seus comportamentos, respeitando regras, tendo uma cordialidade. Isso é uma espécie de amor também. É um amor social que foi justamente selecionado porque ele é útil para a sobrevivência. Pô. Isso não deixa de ser amor. Da mesma maneira que tem outras manifestações de amor e todos foram biologicamente selecionados para serem úteis, né? O que, no meu ponto de vista, não tira nem um pouco a beleza deles. Eu gosto dessa visão fria, mas para mim isso torna ainda mais lindo, pô. É verdade, é verdade. Que resposta inesperada, né? Foi bem inesperada, bem inesperada. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido, assim, olhar para o amor. Tudo que a gente sente foi biologicamente selecionado para estar aqui. Na nossa evolução. Na nossa evolução. Tudo. Frio, calor, amor, dor, tristeza, quando tu perde um ente querido, tudo foi selecionado para estar aqui. Tudo é biológico, de certa forma, e tudo continua sendo lindo. Pelo mesmo motivo, é incrível, pô. Sim. E a felicidade? O que é felicidade para você? Bom, para mim, felicidade é tu conseguir viver uma boa experiência em vida. Tu ter uma sensação de experienciar, passar pela vida com o menos sofrimento possível. Aí eu acredito que para tu atingir isso, tu tem que ter uma dinâmica de saber estabelecer objetivos, sentir prazer buscando esses objetivos e depois saber estabelecer novos objetivos. Eu sempre falo de uma parada da bolinha, até que foi um dia discutindo lá com o Wesley e com o Andrei, que eu cheguei nesse raciocínio, que é tu pegar uma bolinha, jogar essa bolinha num lugar bem certo. Tu saber onde tu tá jogando essa bolinha. Porque se tu jogar essa bolinha longe demais, tu vai ficar frustrado porque tu não vai conseguir chegar nela. Se tu jogar ela perto demais, tu também vai ficar frustrado porque tu pega ela muito rápido, tu tipo, ficou sem graça de pegar ela. E se tu jogar ela no lugar certo, tu vai sentir prazer indo buscar ela, quando tu pegar ela e quando tu for jogar de novo. Então, escolha objetivos que fazem sentido, joga essa bolinha na direção certa. Tipo, cara, eu sempre tive essa parada de querer produzir conteúdo, de ser muito questionador, de querer conversar. Cara, eu joguei uma bolinha de, cara, quero ter um podcast que seja legal, que seja maneiro. Fui nessa direção. Eu senti muito prazer indo nessa direção. Quando eu cheguei e concretizei isso, eu falei, cara, agora eu quero ter 100 mil inscritos. Joguei uma bolinha de novo. Eu senti prazer jogando essa bolinha e senti prazer indo. Fazendo cada episódio, eu fui sentindo prazer e sendo feliz ao longo de todo esse processo. Quando veio a placa de 100 mil inscritos, cara, que demais. Joguei outra. Agora eu quero ter 1 milhão. E eu tô sentindo prazer em todo esse processo, o tempo todo. E eu vivo plenamente feliz, sabe? Cara, Tá, óbvio que tem... Então, felicidade pra você tá intrinsecamente ligada a prazer. Eu não diria intrinsecamente, é porque prazer, eu pontuaria o prazer como sensações mais momentâneas, né? Esse prazer parece que é uma sensação de satisfação imediata. E a felicidade estaria ligada a uma sensação de satisfação mais espalhada, como se fosse um pano de fundo da tua vida, sabe? Eu tenho essa felicidade por eu ter jogado essas bolinhas na direção correta. É, assim, uma definição de felicidade bem... diferente. Contra-intuitiva. Contra-intuitiva. O que é a felicidade pra ti? Então, eu acho que às vezes a gente confunde, assim, a gente mistura essa coisa do prazer com a felicidade genuína, com essa felicidade momentânea. Eu acho que são conceitos um pouco diferentes. Aí eu acho que às vezes a gente coloca tudo isso no mesmo saco, mas se a gente for olhar conceitualmente, isso não é a mesma coisa, isso é separado. Mas isso que eu digo, porque quando eu jogo a bolinha, eu tô indo buscar, aqui no meio tem dia que é uma merda. Isso. Mas eu não deixo de estar feliz no... Porque você tem uma bolinha pra pegar, né? Porque eu tenho a bolinha, eu tô na direção correta, sabe? Então,
puta, vai tendo muitos dias maravilhosos aqui. Quando eu pego a bolinha, é só esse dia do prazer muito momentâneo. Tipo, cara, chegou minha placa, velho. Pô, que irado, que emoção. Mas é esse dia. Mas logo na sequência eu tô indo pra outro lugar lá que faz sentido, sabe? Eu acho que tu tá na direção certa. Agora, como é que acerta a direção é mais difícil. Daí é questão de propósito. E alguns dizem que é o que menos importa, né? Porque o que importa é o caminho que você vai usar para chegar lá. Você tá falando de como é que a pessoa define qual que é a bolinha que ela vai jogar, onde ela vai jogar a bolinha. Isso, exato. Que às vezes as pessoas não sabem. Eu acho que tu não tem, tipo assim, como é que eu vou dizer, o meu... É porque eu não acredito em propósito divino, vamos dizer, né? Eu nem acredito... A minha questão com Deus aí é outro podcast. Outro podcast, discussão. boa. Mas eu acho que o propósito é tu estar alinhado com valores que tu traz em ti desde cedo, que muito provavelmente foram passados a ti pelo teu pai e tua mãe. Então eu tenho alguns valores, vamos dizer, meu pai foi atleta, então tem essa parada do exercício físico. Minha mãe sempre teve essa questão de ser filósofa, poeta, questionadora. Isso tudo veio dentro de mim e esses valores foram trazidos para mim na primeira e segunda infância muito cedo. Então, de alguma maneira, para eu ter essa sensação de que eu tô jogando a bolinha na direção correta, tem que ser uma direção que, de alguma maneira, remeta a esses valores que foram construídos muito cedo dentro de mim. Isso que é propósito. Tu tá satisfazendo engramas de memória que foram forjados na tua primeira e segunda infância. De alguma maneira. Isso pode se manifestar eu sendo um youtuber, poderia se manifestar eu sendo músico, cantor, talvez um atleta, mas que tem um lado mais questionador. Alguma coisa. Eu consegui. Tem milhares, mas não posso chegar e falar, não, Deus botou a mão e falou, eu vou ser youtuber. Velho, não faz sentido. Não, também não. Você acredita em livre-arbítrio? Não. Não. Mas, sim. É que assim, ó... Essa foi a melhor resposta. Não, mas sim. É que pra mim não é questão de acreditar. De maneira matemática e racional, o livre-arbítrio não existe. Por quê? Porque todas as variáveis que influenciam o nosso comportamento têm como elas serem calculadas matematicamente, ou supostamente matematicamente. Então, tudo o que eu tô falando agora tá num range, né, num espectro de palavras que eu conheço, que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tô só selecionando essas opções. Então são todos os meus engramas mentais e todas as minhas formações de memória se manifestando diante de outras variáveis. Que outras variáveis? Todas aqui do ambiente. Tu tá aqui, a iluminação, se der um barulho aqui, eu reajo a esse barulho e falo alguma coisa em relação a ele. Então, quando tu soma todas as variáveis, é uma conta de matemática simples que consegue dizer exatamente qual vai ser o meu comportamento a cada segundo o tempo todo. Só que essa conta é tão complexa e com tantas variáveis que é impossível definir. Então, é como se eu tivesse opção de escolher, como se eu tivesse livre-arbítrio. Faz sentido? Entendi, nessa explicação faz sentido. Sim. Tu acredita em livre-arbítrio? Não acredito. Não acredito. Por essa mesma razão ou por uma razão diferente? Eu acredito que nós somos determinados pelo nosso inconsciente. Pelo nosso inconsciente? Então, essas variáveis... Sim, são inconscientes. Estariam no inconsciente, sim, é exatamente a mesma coisa. Não, muito boa a tua resposta. Muito boa. Quando o Freud se encontra com a neurociência... No final das contas, tem muita coisa que tá dizendo a mesma coisa, né? Que é o que é o inconsciente. Cara, o inconsciente aqui, no ponto de vista da neurociência, seriam essas outras variáveis que determinam o teu comportamento que não estão na tua consciência, mas eles estão nem aí pra dar um nome pra isso, sabe? Eles não ficam chamando de mente, de inconsciente, de não sei o quê. Eles só não estão nem aí, eles só se importam com os marcadores biológicos, com o que tá acontecendo. E Freud fica falando, cara, é o inconsciente, são esses pensamentos de pano de fundo que estão na tua mente. Mas no final das contas, o resultado é o mesmo. Porque se tu for pela linha... da neurociência, do Skinner, e tu fazer essas análises de livre-arbítrio, eles chegam à conclusão de que, tipo, cara, não existe livre-arbítrio. E tu vai por essa linha do Freud, tu também vai chegar na conclusão, cara, não existe. Não existe. A gente não controla nossas decisões. Somos determinados, pô. Então, só que são tantas variáveis que não tem como calcular, então é como se existisse livre-arbítrio. A única coisa de útil que é possível tirar dessa discussão, que eu encontrei até hoje, pode ser que tenham outras, entenda que as coisas te influenciam mais do que você pensa. Então,
esteja atento quando você adquirir um momento de consciência como esse, ó, pode ser esse o momento de consciência, para ver o que tá influenciando o teu comportamento que tu pode controlar. Tipo, pessoas que tu segue, as coisas que tem na tua casa. Exemplo tolo, tu quer beber mais água. Cara, tem uma garrafa d'água perto de ti, tu vai beber mais água. Tu quer ir mais na academia. Cara, dá um follow naqueles Instagram de comida e de besteira e segue o Cariani, o Muzi, o Ramon Dino. Sei lá, se o teu público é mais feminino, segue as minas que treinam lá, aquela Carol que passa uns treinos brutos e gente gritando na academia. Isso ali vai o tempo todo tá entrando na tua cabeça e tu vai ter mais Mensagem motivação. subliminar, né? Mensagem subliminar o tempo todo. Essa é a utilidade da discussão do livre-arbítrio, né? Senão não tem Verdade. utilidade. Verdade. Fermento, meu Deus do céu, que coisa boa conversar com você, né? É bom falar sobre tudo. Que bom. A gente poderia pegar qualquer tema e ficar um ano conversando. Nossa senhora, já pensei, nossa, a gente podia entrar aqui em felicidade, em religião, em comportamento, em behaviorismo, em psicanálise. Então, isso é bom porque a gente pode voltar em vários podcasts. Não, tu vai lá no Sem Groselha. Não, mas eu quero que tu volte aqui pra gente outras pautas. Tá bom. Se o pessoal gostar, eles vão começar a me xingar na parte do Red Pill. Do homem, mulher, Red Pill ali. Daí... Falando em pessoal, a minha audiência, não sei quem não te conhece, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco da tua plataforma, onde você coloca conteúdo, que chama Universo Cognitivo. Universo Cognitivo. Fala um pouquinho do que é o Universo Cognitivo. Tá. Eu achei o nome fantástico. É muito bom. Eu gostei muito. Qual que é a ideia? Universo, por que universo? Porque justamente a minha proposta é beber de todas as fontes. Então, eu levo gente no meu podcast, o Red Pill, a feminista, o religioso, o neurocientista, legal. Psicanalista, o filósofo, todos. Isso é o universo. Eu bebo de todas as fontes e depois, através da cognição, do senso crítico, eu tiro o que é de bom pra mim. Então, o que é de bom pra mim, que eu tirei do Sem Groselha, que eu aprendi e eu aplico na minha vida, eu trago pra dentro do universo cognitivo em formas de aula. A gente tem aulas todas as semanas, eu levo um tema novo, coisas que eu aprendi, e essas aulas são muito bem estruturadas no sentido de que as primeiras são justamente bases para tu poder sair desse looping do fracasso que a gente conversou, que é esse estado que teu cérebro podre deixa o teu comportamento podre e tu fica preso, e tu poder passar para um próximo nível onde tu tá pronto para aprender novas coisas e discutir novos temas. Que legal. E através desse conhecimento tu ter cada vez mais liberdade, ferramentas para tu escolher as melhores coisas para tua vida. É uma comunidade muito unida. A gente a gente começou um desafio que é o 75 Days Hard. Eu vi. Cara, é loucura. São 8 regras pra seguir todos os dias. Tá todo mundo junto ali. A gente tá fazendo em 100 e poucas pessoas. Que legal. Cara, é todo mundo mandando foto de marmita, porque tem que seguir dieta, exercício físico, tomar quantidade de água, dormir, ler livro. Não tomar álcool, não beber tomar álcool, nem cannabis, que é mais difícil pra mim porque eu gostava. Álcool já tava nem aí. Exercício físico, leitura e praticar uma habilidade. Todo dia. E tá todo mundo assim, ó, na pegada. Gente mandando, tipo... Cara, a gente foi fazer uma call semanal, a galera chorando. Falei, cara, fazia não sei quanto tempo que eu não ficava 10 dias sem fumar. O meu filho começou a comer beterraba, ele odiava beterraba porque ele me viu comendo. Teve gente que já fez a versão Kids, cara, e eu assim, eu não tava nem pronto. Tá, e esse desafio de 75 dias é só pra galera da tua comunidade? É só pra galera da comunidade. Quem quiser fazer a parte, se inspirar... É porque eu vi no teu perfil, pessoal, eu vi lá você fazendo live e falando, né? Isso. E eu achei bem legal. Você tá em que dia agora? A gente tá no dia 15, hoje é o dia 15. Começou faz 2 semanas. Só que o que acontece? Tem gente que erra, porque a ideia desse desafio é tu fazer os 75 seguidos. Tem gente que erra e tá recomeçando. Então tem gente nova entrando o tempo todo dia. E começando. Aí fica ali no grupo do Whats, tipo, vendo... Então se a galera que vai assistir por agora tiver interesse... Pode ir lá, manda uma mensagem pra gente. Cara, a nossa mensalidade é simbólica, porque justamente a gente quer juntar mais gente desse lado aqui, e não daquele lado de cocô que tá acabando com o mundo. Eu quero que o mundo seja um lugar melhor, e eu fico muito feliz também pela oportunidade de vir aqui conversar com a tua audiência e também pelo trabalho que tu faz, que pelo que eu vi, justamente a gente tá todo mundo do mesmo lado, né? Sim. De trazer conhecimento, senso crítico, ferramentas para as pessoas terem uma vida melhor e não ficarem nesse looping de sofrimento. Que legal. Fermento, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.
Parabéns por esse cara que você está se tornando ao longo, né, das tuas escolhas, da tua existência. É muito legal ver um cara jovem, disruptivo, se desenvolvendo e influenciando, sabe, outros jovens da tua geração. Eu acho isso fantástico. Então, parabéns e obrigado por ter vindo aqui. Espero que você volte muitas outras vezes. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Sigam lá, @semgroselha, no YouTube e no Instagram. Vocês vão adorar o conteúdo dele. Espero, eu adoro. Agora vejo todos os podcasts. O último que eu assisti, procurem lá com Leonardo Santana, a Teteia. Beijo, até o próximo episódio. Tchau. Muito Valeu, bom. foi ótimo.